forte nessa noite. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, sou grato ao Senhor pela essa rica oportunidade, né? Sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês que se faz aqui presente. Principalmente a presença do nosso Deus Todo-Poderoso que se faz aqui presente no nosso meio. Amém? Gostaria que todos abrissem sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Louvado seja o nome do Senhor, né? Isaías 43, 11. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Isaías 43, 11. Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz assim, ó. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Amém, igreja? Poder sentar dando glória a Deus. Amém? Amados, hoje é culto da família. E família é um projeto de Deus. Amém? Eu, pela misericórdia do Senhor, Deus, dia 20 de junho, agora que passou, eu estava fazendo minhas contas. Eu, pela misericórdia do Senhor Deus, eu fiz 24 anos. Eu pensei que tinha feito mais, mas é 24 anos que eu estou na presença do Senhor. E eu me lembro como se fosse ontem. Porque quando eu aceitei a Cristo, foi uma decisão, como é? Eu estava assistindo jogo em casa. Estava passando Palmeiras e outro lá. Eu sei que foi Palmeiras, mas alguma coisa lá. E o coração ardendo. A minha esposa, mais minhas filhas, ela tinha ido para a casa da mãe. E eu fiquei em casa sozinho. Nesse dia choveu muito. Mas muito mesmo. E eu tinha lavado, eu só tinha um tênis, né? Eu tinha lavado meu tênis, colocado em cima do telhado, pensando eu que ele ia enxugar. E meu coração ardia de uma maneira tremenda, inexplicável, que eu quando chegou o horário do culto na igreja que nós congregávamos lá, nesse caso eu, né, comecei a congregar lá, aí o coração estava tão ardendo, tão com aquela sede de ir para a igreja, que eu disse, não, eu vou para a igreja. Minha esposa, minhas filhas não estavam em casa, eu peguei, vesti a roupa, calcei o sapato assim mesmo, molhado do jeito que estava, parecia que tinha um balde d'água dentro, e aí fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, eu sentei bem no meio da igreja. E a igreja começou a encher. Quando eu olhei para trás, a igreja estava cheia. E ali o pastor Eliseu, hoje que é bispo Eliseu, ele começou a pregar o evangelho. E pense que aquela palavra, ela veio todinha para mim naquele dia. Aquela palavra, ela veio praticamente para mim. E quando ele fez o apelo, quem quer aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida? Eu fui o primeiro. Foi eu e um jovem. Hoje o jovem se encontra no mundão aí, no mundo das drogas. E eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Deus. No sábado, na sexta-feira, nós fomos ali na igreja do pastor Everaldo. E eu presto um pouco atenção na pregação, né? E o nosso pastor, ele estava contando ali os dias que ele passou ali junto com o pastor Everaldo. E ele falando a respeito da avó, a vovozinha dele, né? Ele é que nem o evangelista Roberto. Aonde ele vai, ele fala da avó dele. Aonde ele vai, ele fala da avó dele. E aí eu estava prestando atenção ali, o quanto é tão precioso a oração. Veja quantas e quantas vezes a avó do pastor orou por ele. E ele, sem entender nada, Deus, ele colocou ele numa situação. Eu estou contando a vida do pastor, né? Ele contou ele numa situação
aonde ele foi até um hospital e viu a tia dele lá, já à beira da morte. Foi isso, pastor? E Deus ali, ele fez um milagre acontecer na vida do pastor. Por quê? Através da oração da avó dele. Amados, não fique pensando vocês que vocês estão aqui porque querem, não. Cada um está aqui porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é salvar cada um que aqui está. Deus, ele não está aqui em vão. Ele veio salvar o que havia perdido. E nós estamos aqui para adorar e glorificar e exaltar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. O que me chamou a atenção naquela sexta-feira ali foi a passagem dos 10 leprosos. Onde aqui no final, no versículo 17 e 18, 19, né? Diz assim: e respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha, se ele não voltasse, fosse com aqueles 9, ele teria perdido a salvação, que é o bem precioso que nós temos hoje. Se ele fosse junto com aqueles 9, não teria história para contar. Estaria uma página em branco na vida dele. A mesma coisa somos nós que já curtimos esse mundão aí. Tem gente aqui que não passou pelo mundão, mas quem já curtiu o mundão sabe muito bem que se a gente permanecesse lá no mundão, com aquelas pessoas se prostituindo, bebendo, usando droga, nós não estaríamos aqui dando glória a Deus. Estaria outras pessoas aqui, mas nós não. Nós não estaríamos aqui. Mas Deus, ele é rico e misericordioso para conosco, para nos salvar e nos libertar de toda a escravidão do pecado. Nós não somos merecedores não, mas nós vamos ser salvos pela graça. A graça merecida. Porque nós somos miseráveis pecadores. Pecamos todos os dias, mas nós pedimos perdão ao Senhor todo santo dia. Todo santo dia. Hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei da crucificação, né? Quando aquele homem, ele foi crucificado junto com Jesus, louvado seja o Deus de Israel. O outro que estava do lado questionou a respeito da crucificação, né? Estava já julgando Jesus ali na cruz mesmo. E na mesma hora o outro falou assim: cala sua boca. Será que você não vê que esse homem é inocente esse homem é inocente? Ele é justo. Pecado nenhum ele tem. Nós que devemos ser julgados e condenados. Nós que devemos ser mortos, não ele. E Jesus olhando para ele, e ele olhou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus na mesma hora disse: a partir de hoje, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. E será que nós estamos prontos para que a gente possa entrar no paraíso hoje? A Bíblia diz que não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Virá como um relâmpago. Ele vem do Oriente ao Ocidente. Vem com um piscar de olho, ó, já foi. Para que ninguém venha pegar carona. Para que ninguém venha pegar nas suas vestes. Será que nós estamos prontos? Se nós não estivermos prontos, igreja, vamos nos preparar. Não vamos ser que nem aquelas virgens, onde cada dia nós anunciamos que o noivo ele vem. O noivo está vindo aí. Para que ele não venha fechar a porta por dentro
e arrebatado para a igreja, nós devemos estar com nossa lamparina cheia, mas cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa dar glórias e glórias, aleluias e aleluia para o Senhor. O Senhor, Ele faz presente aqui no nosso meio, e eu creio que Deus está salvando vidas no nosso meio. Enquanto nós damos glórias aqui, enquanto nós louvamos o Senhor aqui, Deus Ele está tratando com a nossa família. E eu acho bonito quando a família vem para a igreja. Sinto falta sim das minhas filhas, sinto falta da minha família, mas a minha família hoje é vocês. É vocês que me apoiam, é vocês que me dão força, é vocês que me dão segurança, é vocês que me dão uma palavra de conforto, de carinho, é vocês que me colocam lá para cima, abaixo de Deus. É por isso que eu digo, família é um projeto de Deus, e aqui está o projeto de Deus, para que a gente possa cada dia mais se regozijar com Cristo, se alegrar com Cristo, dizer que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Deixa eu louvar um hino aqui para quebrar o gelo, né? Então meio louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. Amados, aqui na estante estava as 8 mulheres de Deus louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E eu estava fazendo a contagem aqui, tem Jefferson, André, irmão Antônio, pastor e eu, 5 homens de Deus. Louvado seja Deus, né? O varão também ali, se quiser entrar, a inscrição está aberta. E Jesuíno também. Jesuíno faz parte do grupo de louvores, mas... Amém? Então eu gostaria de chamar eles aqui na frente para que possam me ajudar também a quebrar esse gelo. Vamos louvar aqui o 547, né? Louvado seja Deus. Amém, pastor? Vamos louvar a Deus, o 547 da harpa. Glória a Deus. Bom, Jefferson. É bom ser pego de surpresa, né? É isso aí. Nós temos que estar preparado. 547 da harpa. Louvado seja Deus. Cadê, meu? Amém?
Glória a Deus. E agradeço a Deus a minha oportunidade aí, né? Mesmo com esses varões valorosos. Eita glória. É bom ser pego de surpresa, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando a gente menos esperar, a gente vai ser pego de surpresa. E devemos cada dia mais nos colocar em santidade, amém? Vou louvar mais um hino aqui. Louvado seja Deus, né? Não há ferrolho, nem porta. Amém, irmão Jesuíno? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o poderoso Deus de Israel. Leão da tribo de Judá, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de
igreja. Uma saudação de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvor muito bonito, eu gosto muito de louvar Ele. Tem um tempinho que eu não louvo a Ele, mas o louvor é muito bonito. Louvor é uma oração. Se a gente prestar bastante atenção na letra, louvor é uma oração. Então nós oramos a Deus em ritmo de louvor, e Deus, Ele recebe os verdadeiros louvores. Amém? Amados, nós estamos falando sobre salvação, né? É como eu estava contando a história do pastor, e contei um pouco também da minha história, né? Porque quando lá em Salvador, o pastor, ele fez o apelo e eu ali aceitei Jesus. E hoje, pela misericórdia de Deus, dia 20 que passou, fiz 24 anos que estou aqui, firme na presença do Senhor e seguindo ao rumo à Nova Jerusalém. Não sou eu, como toda a igreja aqui. Amém? Amados, nós sabemos que há uma passagem na Bíblia que é muito conhecida, onde fala sobre aquela menina do fluxo de sangue, né? Onde ela ficou 12 anos ali isolada, num local onde só havia pessoas doentes. E ela ficava ali recebendo alimentos dos mendigos, as pessoas que recebiam comida, dinheiro, roupas, e dava às pessoas que estavam enfermas. E quem as pessoas assim não tinha contato com as pessoas sãs. Pessoas essas que não poderia passar de junto delas, porque achava que aquelas pessoas eram uma pessoa impura, uma pessoa que não tinha valor nenhum. Então naquele grande dia, ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Jesus que cura, que liberta, que transforma, que renova, que batiza com água, com fogo, com o Espírito Santo e leva para a glória. E ali ela ouviu falar. Então ela colocou a sua fé em prática e disse: meu Deus, tão somente eu tocar na orla da veste deste homem, eu serei sarada. E ali, como ela era uma mulher impura, eu creio que ela se jogou no meio daquele povo e o povo se afastou dali de junto dela. Então ela aproveitou aquela oportunidade que todos se afastaram diante dela. E ela ali foi e tocou na orla do Senhor. E Jesus deu 2 passos para a frente e disse: alguém entre vós me tocou. E aqueles discípulos, aqueles homens que estavam ali do lado dele, disse: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor abre a boca e diz que alguém te tocou. E Jesus disse: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E quando Jesus olhou e viu que aquela mulher estava tremendo ali, pensando que ela ia receber um castigo de Deus, Jesus, na mesma hora, se prostrou diante dela e falou com ela: por que tu me tocaste? Perguntou, né? Mas Jesus já sabia porque ela estava enferma. E ela pediu perdão a Deus na mesma hora: Senhor, me perdoe, porque eu me encontro enferma e eu preciso de uma cura. E Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, se aquela mulher não tivesse a oportunidade de tocar na orla da veste do Senhor naquele grande dia, hoje também seria uma página em branco na vida dela. Quantas e quantas pessoas têm a oportunidade, irmã Raimunda, de tocar na orla do Senhor, de passar pelo menos na sombra do Senhor, e deixa a sua página em branco, achando ela que vai ter mais uma oportunidade. Deus às vezes dá uma grande oportunidade a gente de aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e acha que hoje não, amanhã talvez, quem sabe um dia. Mas nós sabemos que a qualquer momento o som da trombeta ele vai tocar. Só não sabemos nem o dia nem a hora. Estamos aqui cultuando a Deus, louvando e engrandecendo o Rei dos Reis, mas não sabemos se a gente, quando acabar este culto, sairmos daqui da porta, iremos ser salvos,
ou não? Só quem sabe é Ele. Hoje é dia de salvação, como Jesus chegou na casa de Zaqueu. Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu, como era um homem publicano, né? Então ele desceu imediatamente, foi para a casa dele. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus, houve salvação aqui nesta casa. E aqui nesta casa também, chamada casa de oração, Deus quer salvar vidas. Não só hoje, mas sempre. Enquanto nós estivermos aqui, Deus, Ele quer salvar a vida nessa casa de oração. Não importa onde você nesse momento está ouvindo essa pregação, Deus, Ele vai salvar a família de cada um de nós. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Que nenhum se perca. O desejo do coração dele é esse. É o mesmo desejo dos nossos corações. Que cada um da nossa família seja salvo. Cada um dos nossos parentes, nossos familiares seja salvo. Mas nós fazemos nossa parte. É orar, interceder ao Pai, para que Ele venha tocar no coração de cada um de nós. Cada um do nosso. Se a gente olhar para essas cadeiras e a gente disser, Senhor, está faltando José, Senhor, está faltando Maria, Senhor, está faltando Ana, Senhor, está faltando Mateus, Senhor, está faltando Lucas, a gente tem que perseverar até o fim. E eu vejo aqui na igreja que essa igreja é uma igreja de oração, uma igreja que intercede ao Pai, principalmente nas terça-feira pela manhã e na quinta-feira pela manhã. São colunas de orações. Muitas igrejas hoje não têm esse privilégio de ter uma consagração 2 vezes na semana. Só tem uma vez na semana. Ou na terça, sábado, ou na quarta, ou no sábado. E essa aqui, Deus separou esta igreja para ter consagração 2 vezes na semana. Mulheres de oração, não pare, não desanime, não entristeça, pode vir o que for. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele se agrada a este lugar. Sabemos que os dias são maus? São. Difíceis? São. Mas não desista de orar. Eu não estou ouvindo, mas estou sempre sabendo aqui que de vez em quando passa pessoas aí na frente da porta, pessoas com a sedenta de receber uma oração da parte de Deus. E a coluna de oração estão aqui. As mulheres intercessoras do Senhor, elas estão aqui. E eu, pela misericórdia do Senhor, quando eu estou trabalhando, eu recebo as orações. Porque eu vejo livramento de Deus na minha vida ali naquele transporte. Quando eu vejo que uma coisa acontece de ruim na minha frente, do meu lado, aonde eu estiver ali, eu vejo que as mulheres intercessoras, elas estão aqui orando. Então não esqueçam de orar pelas pessoas que clamam, que buscam, que ora, que chora, que pede. Tem pessoas que estão acamadas, mas estão recebendo as orações desta igreja. Pessoas que estão desempregadas estão recebendo a oração dessa igreja. Pessoas que estão aí desesperadas, querendo tirar até a própria vida, mas quando recebe a oração desta igreja aqui, desiste. Então hoje, como é noite de salvação, a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, né? Capítulo 3, versículo 1 e 2. Não precisa abrir a Bíblia não, gente. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu, em verdade, vos batizo com a água, para que arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E disse-lhe, assim está escrito. E assim convinha que Cristo padeça e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos,
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações começam por Jerusalém. E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, receberei o dom do Espírito Santo. Amém? Primeiramente, para que a gente possa ser salvo, nós temos que ter a confissão de fé. Devemos confessar ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, para que a gente possa ter a redimissão dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve. Jesus, ele quer tirar o fardo. Jesus, ele quer tirar toda a preocupação. Jesus, ele quer levar para ele toda a dor, toda a angústia, toda a depressão, tudo aquilo que oprime a pessoa, para que a pessoa venha a ser salva, para que nenhum deles venha a se perder diante do Senhor. Jesus, ele está na casa, ele quer fazer prodígios e milagres na vida de cada um de nós. Ele está aqui, igreja. A palavra de Deus diz que onde tiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E aí, já quantas pessoas tem aqui na igreja do Senhor? Então Deus, ele se faz presente. Deus, ele se faz presente. Não só aqui, mas quem está ouvindo pela internet, pela rádio, onde essa programação ela vai chegar. Deus, ele quer salvar a família. Já foi louvado aqui, família restaurada. Deus quer restaurar a família destruída, Deus quer restaurar. Deus, ele cada dia mais, ele quer trazer à existência aquilo que não existe. Muitas pessoas hoje acham que aquela pessoa não tem solução mais, porque anda no mundo das drogas, no mundo da prostituição, anda aí fazendo coisas errantes. Mas é dessas pessoas que Jesus ama, é dessas pessoas que Jesus salva, é dessas pessoas que Jesus liberta. E Jesus, ele não desiste, ainda que a pessoa esteja no muturo, esteja na lama, esteja no bagaço, esteja morando dentro do cemitério, morando na rua, morando no aterro sanitário, usando droga 24 horas, se prostituindo, traindo seu esposo, traindo sua esposa. Jesus, ele está resgatando vidas. Jesus, ele está resgatando vidas, amados. E eu creio que hoje, como foi na casa de Zaqueu, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Eu vi a pastora aqui falando sobre Malaquias 3:10, né? E eu estou trabalhando com um cobrador pela manhã, cobrador Jefferson. Ele entrou no dia 24 de dezembro, eu entrei no dia 30 de dezembro. E ali, essa semana, ele estava contando o testemunho dele, igreja. É para edificar mais ainda, né? Ele contando a mim que ele ficou um ano desempregado. E no período de um ano desempregado, ele nunca deixou de dizimar e ofertar na casa do Senhor. O que ele fazia? Ele chegava ali em frente ao shopping de Taguatinga, ele vendia bala. Ele vendia bala. Ele disse: ó, irmão, se eu fizesse R$1, eu tirava o meu dízimo. Todos os dias que eu vendia, eu ia para a igreja, eu tirava meu dízimo. Chegou o ponto de uma pessoa perguntar a ele: meu irmão, o senhor não trabalha? Por que o senhor traz o dízimo? Por que o senhor dá a oferta? Ele disse: isso vem do meu coração. Isso não vem do homem. Isso vem de Deus. Ele contou também que a esposa dele nunca trabalhou na vida. Sempre foi dona de casa.
E aí surgiu uma oportunidade de emprego ali em Águas Claras. E quando surgiu essa oportunidade de emprego em Águas Claras ali, numa padaria, ela foi lá e fez a entrevista. De manhã e à tarde ela já estava trabalhando. E ela começou a atender no balcão, as pessoas ali no balcão. Com 15 dias depois ela tomou um curso. Diz que é uma das padarias mais caras que tem em Águas Claras, né? E ela tomou um curso daqueles desenhos que faz em café, coração, flor, esse negócio todo. Ela tomou aquele curso e ali ela foi aprovada. E ela só tem um mês na casa, né? Um mês de empresa. E aí ele falando que ela foi chamada essa semana para assumir o lugar do gerente, que o gerente vai sair de férias. E o patrão disse que ia aumentar mais R$600 na conta dela. O salário dela é de R$1.200, então para R$1.800. Só mandou ela ir lá fazer um teste. Então, ele estava me falando que o pastor dele sempre dizia a ele: Jefferson, ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Jefferson, toda vez que ele ia dizimar, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. E ele falou comigo que quando ele estava desempregado, um colega dele falou para ele, disse: ó, irmão, a Autoaviação Marechal está pegando cobradores temporariamente. O senhor tem interesse? Ele tem. Então bote um currículo pela essa página da internet. Ele foi e colocou o currículo à noite. Quando foi 10 horas da manhã, ligaram para ele no outro dia. E aí a mulher lá pediu a ele que ele levasse todos os documentos à tarde. Ele foi sem entender nada. Chegando lá, ele foi logo tomando treinamento para cobrador. E ele sem entender nada. E aí pronto, pegou a requisição para fazer logo os exames. Fez os exames, levou para a empresa. E quando chegou no dia 24 de dezembro, disseram a ele que ele já estava empregado, mas só ia começar a trabalhar a partir do dia 2 de janeiro. E hoje ele está lá, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso é Deus na nossa vida, irmão. Deus, ele não quer deixar as promessas dele passar sobre nossa vida. Aquilo que Deus prometeu a cada um de nós vai se cumprir. Eu não sei o que Deus prometeu na vida de vocês. Eu só sei que vai se cumprir. Porque Deus, ele tem pressa. Deus, ele tem pressa. O filho dele está de pé. E ele não quer deixar promessa nenhuma dele vaga, aberta. Ele vai cumprir a promessa dele sobre a vida de cada um de nós. Ele vai cumprir. Porque naquele grande dia, no dia do juízo final, não tem o que a gente se queixar diante dele. Não tem o que a gente falar diante dele, porque a promessa dele vai se cumprir. Pode ser material ou espiritual, mas vai se cumprir diante do Senhor. Então somente tome posse, creia, não duvide. Não coloque dúvida no teu coração, não coloque ansiedade no teu coração. Porque Deus, ele não opera nas dúvidas e nem na ansiedade. Tudo é no tempo dele, tudo é para ele. Na hora certa, Deus, ele vai abrir as portas, as comportas, o que tiver de abrir. Se não tiver porta, ele derruba muralhas, abre caminho na fenda, abre até o mar, para que vocês venham a ver o milagre do Senhor na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? E hoje, como é noite de salvação, eu creio em nome de Jesus. E a Bíblia diz aqui no livro de Isaías 41, né? Ou 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Deus e não há outro. E dará a luz a um... Amém? Louvado seja Deus, né? Aqui vamos falar do amor de Jesus, né? Quando Jesus nasceu,
Amém? E ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque isto é meu sangue, sangue do nosso testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estão perdidos ainda por aí. Amados, eu estava conversando um dia desse com um abençoado, e eu estava falando com ele que a maioria dos detentos fizeram uma pesquisa aí, que a maioria deles já foram tudo evangélico. Mais de 50% foram tudo evangélico. São conhecedores da palavra. Eu trabalhei num presídio de menores infratores lá na Bahia, no município de Simões Filho. Eu era um motorista de ônibus, e uma certa vez eu encostei na grade, numa tela lá, e fui conversar com o jovem do amor de Jesus. Sempre que eu tinha oportunidade, eu falava do amor de Jesus para eles. E aí, quando eu encostei na tela para conversar com ele, eu só disse 2 versículos. 2 versículos só. Esse menino me deu um show de Bíblia. Esse menino, ele falou quase a Bíblia toda para mim. E ele falou para mim que ele era da Assembleia de Deus. E ele ainda falou para mim que disse que lá dentro tem muito desviado do Evangelho. Muitos. Então fizeram uma pesquisa que a maioria dos detentos são desviados do Evangelho de Jesus Cristo. E o bom disso tudo é que Deus ama cada um deles que estão ali. Deus ama cada uma delas que estão ali. Não importa o sexo, feminino ou masculino, menina ou menino, mas Deus, ele ama cada um deles. E Deus, ele está pronto para salvar todos que estão ali presos. Todos. Basta tão somente eles dar lugar. Porque vejo eu que todo santo dia, igreja, todo santo dia, há festa no céu. Há festa no céu 24 horas. Quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, há festa no céu. E nesta noite eu creio, em nome de Jesus, que não vai ser diferente. Jesus, ele quer salvar vidas. Jesus, ele quer salvar vidas aqui neste lugar. Jesus está trabalhando em vaso aqui. Não importa do jeito que a pessoa chegou aqui, mas Jesus está trabalhando. Jesus está lapidando. Jesus, ele está fazendo o sobrenatural dele aqui. Eu creio, igreja. Eu creio que Jesus, ele está trabalhando em cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que responsabilidade. Olha a responsabilidade de um pastor. Olha a responsabilidade de um gerente. Olha a responsabilidade de uma pessoa que é dona de casa, é chefe de casa. Olha a responsabilidade de uma pessoa que dirige, que conduz um avião, conduz um navio, um transporte público, sei lá o que for. E olha a responsabilidade de Jesus, até onde chegou. Ele veio para salvar o mundo. Olha a responsabilidade dele. Jesus, ele veio para salvar o mundo.
E para que o mundo seja salvo, depende de nós. Depende de nós levar a palavra do Senhor. Depende de nós chegar até a pessoa sedenta e falar do amor de Jesus para ele. Jesus, ele dá oportunidade a cada um de nós. E às vezes a gente joga até a oportunidade fora. Deixa passar aquela oportunidade. E nós temos que cada dia mais nos santificar diante da presença do Senhor, para que a gente não venha deixar aquela oportunidade passar, porque, amados, tem gente sedenta aí fora. Tem muita gente sedenta aí fora. A gente tira lá no Sol Nascente. No Sol Nascente, quando tem um evangelismo, tem muitas pessoas sedentas ali. Tem pessoas que têm vontade de voltar, só não tem força. Tem pessoas ali no Sol Nascente que têm vontade de voltar. Pede, dá seu nome para que a gente venha orar, mas eles não têm força. Porque quando a gente se prepara para ir para a casa do Senhor e fazer a vontade do Senhor, sempre há um empecilho. Sempre há um empecilho. Chega a gente de última hora assim, de repente, e aí começa a puxar assunto. Mas se nós estivermos firmes mesmo, num propósito, tivermos compromisso com Deus, pode vir quem for. A gente dá 5 minutos de atenção e já foi. Já fomos. Porque primeiramente a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos buscar o Senhor no tempo e fora de tempo. Na hora certa, Jesus, ele vai trabalhar na vida dessas pessoas. Amados, vamos louvar a Deus todos os dias da nossa vida, né? Porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para todos sempre. Louvado seja Deus, né? A Bíblia diz também no livro de Romanos, né, capítulo 5, do 8 ao 11: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muitos mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? É como eu disse, né? Nós somos salvos não por merecimento, somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Eu louvo o hino aqui de vez em quando, né? E é uma passagem que tem nesse hino que diz: no céu eu sinto saudade. No céu eu sinto saudade. Amados, nós já viemos de lá e vamos voltar para lá. Só viemos aqui prestar atenção nessa terra, passear nessa terra, e depois iremos voltar, né, irmã Raimunda? Iremos voltar para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, pastor? Vamos voltar? Vamos voltar para o céu? Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos voltar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos prometeu: eis que eu irei para o Pai, irei preparar o lugar, e quando eu voltar, estarás vós comigo também. Porque na casa de meu Pai há muita morada. Há muita morada. Morada eterna, morar com Cristo Jesus, servindo a Ele, glorificando a Ele. Esse é o nosso desejo nosso e o desejo dele também. Estamos cada dia mais nos preparando para que a gente possa se encontrar com o Senhor na glória, nas nuvens.
No dia do arrebatamento, se nós descemos da sepultura, descemos com Cristo. Quando Ele voltar, primeiro a ser arrebatado somos nós que já descemos da sepultura. Ou se nós ficarmos vivos, seremos arrebatados do mesmo jeito. E lá nós vamos glorificar e exaltar o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Devemos cada dia mais vencer esse gigante da nossa vida, que é o pecado. É o que nos afasta de Deus. Aqui não tem santo. Se tivesse santo, Jesus já tinha levado. Estamos cada dia mais nos santificando na presença dEle. Cada dia mais nós estamos nos santificando, nos lapidando, porque nessa vida é uma passagem. Quantas e quantas pessoas já desceram a sepultura numa arrogância? Se nós formos hoje num portão de um cemitério hoje, vamos ver que ali dentro do cemitério tem sonhos, projetos, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas evangélicas ou não evangélicas, pessoas que tinham ministério, pessoas que tinham tudo na vida e não levou nada. Felizes somos nós que estamos diante do Senhor, na presença do Senhor. Estamos cada dia mais buscando a Ele, clamando a Ele, louvando a Ele, amando a Ele, para que aquele grande dia, no dia do arrebatamento, nós podemos ouvir: vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai. Preparado é o reino, preparado é o lugar, preparado é a morada eterna com Cristo. Vinde bendito do meu Pai. Mas todos aqueles que rejeitaram a Jesus, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, Roberta, esses, Roberta, vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Quantas e quantas pessoas, irmã Roberta, vão ouvir isso? Quantas e quantas pessoas, irmão Antônio, vão ouvir isso? Apartai-vos de mim, maldito. Maldito. Muitos mentirosos vão estar: Senhor, no teu nome eu pregava, no teu nome eu evangelizava, no teu nome eu fazia, no teu nome eu... Jesus, apartai de mim, que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Quantas pessoas vão ouvir isso? Essa igreja aqui está ligada com o céu. Esta igreja aqui, ela está ligada com o céu. E eu creio que essa igreja aqui, nós iremos ouvir: vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai. A porta é estreita, gente. A porta é estreita. Aproveita enquanto ela está aberta. Aproveita enquanto essa porta está aberta, porque naquele grande dia, quando Jesus, como Ele fechou a arca de Noé, Ele fechou por fora a arca de Noé, para que ninguém entrasse. No dia quando Ele veio e disseram: o noivo vem, Ele entrou, deixou as 5 loucas para fora e as 5 prudentes para dentro. Ele fechou por dentro. E quando Ele vier, Ele vai fechar por dentro ou por fora? Eu creio que Ele vai fechar por dentro. E lá dentro da glória, da porta estreita, aqui vai estar essa igreja, glorificando o nome do Senhor. Não pense que o trabalho de vocês aqui é em vão, não. Deus dá o galardão conforme o querer e a vontade dEle. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Ainda é pouco para o que Ele fez por nós. Só em pensar que Ele levou aquela cruz, uma madeira tão pesada, a madeira de acácio. Aquela madeira que só o fogo destrói. Só o fogo destrói.
Para pregoar o Senhor Jesus Cristo ali foi um prego bem grande e bem afiado. Para que aquele prego entrasse ali naquela madeira. Que se fosse qualquer prego não entrava. Machucaria ele, mas não entrava. E aquela madeira ali só o fogo destrói. Então naquele grande dia, o que o Senhor levou sobre si foi as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela sua pisadura nós somos sarados, nós somos salvos, nós somos libertos. E eu creio que nesta noite ainda há salvação na nossa vida. Ainda há salvação para a nossa família. Ainda há salvação para o nosso. Creio eu que Deus está trabalhando no meio do nosso. Creio eu que Deus está operando na nossa família, no nosso lar, na nossa casa. Não desista de orar pela sua família. Família é um projeto de Deus. E eu creio em nome de Jesus. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Vou pedir o pastor aqui para orar. E desde já eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Deus, glória a Deus. Amém.